E aí, tudo bem? Passando por algumas aflições? Feliz é o homem que persevera no meio das aflições. Essa é uma promessa de Deus, na palavra de Deus pra gente ficar firme quando chegar esses momentos difíceis, momentos complicados, que nos deixa afligido, desesperado e angustiado. Isso aí está escrito lá no livro de Tiago, no versículo 1, capítulo 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida. Ou seja, está passando por tribulação, dificuldade, está afligido, suporte, meu irmão, persevera, porque a coroa está ali, ó, o prêmio está ali guardado para você. Jesus passou por isso, ele foi afligido ao ponto de ir para a cruz, morrer por todos nós, e ele foi bem claro: o mundo me odiou, mas eu venci o mundo, ele me odiou, e vocês são meus discípulos, eles vão odiar vocês também, e vocês também vão vencer o mundo. Fica firme. Enfrente as dificuldades, não contando com a sua força, contando o que você pode fazer ou deixar de fazer. Conte com o Senhor. É Ele que vai colocar as pessoas certas para te ajudar, Ele vai te mostrar o caminho certo, é Ele que vai te chamar lá no cantinho do teu quarto para orar quando você precisar. Quantas foram as vezes que eu cheguei em casa chateado, entristecido, e ficava aquilo dentro de mim, sabe, para mim orar, o Espírito Santo me chamando, eu relutando. Aí quando eu não aguentava mais, que eu ia lá, que eu começava a orar, e aí o Espírito Santo começava a se manifestar no meu coração, na minha mente, na minha alma, e aí me dava uma paz tremenda. Só que o que é engraçado é que a gente sabe que é assim que funciona, mas muitas das vezes a gente fica relutando de ir lá orar. Por quê? Porque a gente prefere ficar ali, ó, se vitimizando diante do Senhor. Ah, porque aconteceu isso? Ah, porque fulano falou daquele jeito comigo? Ah, porque isso, daquilo, tal, não sei o que. Fica se justificando, achando que vai ganhar ponto com Deus, se fazendo de vítima. Em vez de chegar lá diante do Senhor, colocar o joelho no chão e começar a cantar louvores. Está sem força de orar? Canta louvores. Começa a cantar louvor, o Espírito Santo vai começar a te motivar, fazer com que você exalte palavras bonitas diante do Senhor. E daqui a pouco você vai estar ali livre para falar tudo que você está sentindo para Deus. E aí depois que você colocar tudo para fora, você vai ficar vazio de si e Deus vai te encher dele. É assim que funciona. E aí você vai entender que por mais dolorosa que as aflições sejam, não é o fim. É questão de aprendizagem, de amadurecimento. Todo cristão precisa passar por isso. Todo crescimento passa por isso. Tudo que cresce dói. Os nossos dentes, quando está crescendo, começa a doer. A semente de uma planta, ela tem que morrer primeiro, né? Se abrir, né? Depois crescer. Tudo que tem crescimento é assim. Então, quando você estiver afligido por alguém que está te perseguindo, saiba que não está perseguindo você, não é por tua causa. Porque se você não conhecesse a Cristo, você ia estar lá junto com ele, fazendo as mesmas coisas que ele. De repente, ele poderia ser uma pessoa falsa contigo, mas ele ia te aturar. Mas se ele te persegue, é por causa do Espírito Santo que está em você. E o que está nele se incomoda e te persegue. Entendeu? Então se alegre-se nisso, porque é a oportunidade de você lá na frente ter um testemunho para contar, de você ganhar aquela alma com o teu testemunho. Então alegre-se no Senhor toda vez que você for perseguido, ou for injustiçado, ou ficar afligido por alguma coisa. As provações refinem o nosso caráter. Já viu aqueles filmes antigos, onde os caras ficam ali ó, com a espada ali no fogo, tá batendo? E é exatamente isso que Deus faz com o nosso caráter. Ele nos prova no fogo, ele nos coloca ali no fogo e ele vai provando. Se Daniel não fosse para a cova dos leões, a gente ia ter esse testemunho que a gente ouve até hoje, que a gente lê na Bíblia? Não teria. Por quê? Porque ele não passaria por lá. Mas Deus permitiu que ele passasse. Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha de fogo também. Por que a gente ouve essa história até hoje? Porque eles foram lá naquela fornalha com o Senhor e saíram de lá vitoriosos. Sem contar que é nesses momentos que a gente fica mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, para falar com o Senhor. Então, toda vez que você estiver passando por dificuldade, em vez de reclamar, você fala assim: opa, a minha vida está na mão do Senhor. Ele sabe tudo que eu estou passando. O que eu vou fazer? Eu vou descansar em Deus, que eu vou ficar mais sensível com o meu espírito e vou começar a conversar com ele. É assim que funciona. Quando tá tudo bem na tua vida, tu fica cheio de si, tu quer curtir, tu quase não para para ouvir a voz de Deus, só nos momentos de oração. Mas quando você está passando por dificuldades, por aflições, você fica o tempo todo ligado com Deus ali, você fica pisando em ovos, é ou não é? Então para de olhar para as dificuldades como obstáculos, como algo muito complicado, muito ruim. Olha para o Senhor. É o teu filho que saiu de casa, é a tua esposa que saiu de casa, é um desemprego que você está passando. Olhe para o Senhor. É uma oportunidade de você dar um testemunho, de você orar pelo teu filho e depois ele retornar e você dar testemunho no altar para muitas mães que vai passar por isso também. O teu marido, tua esposa que saiu de casa, ora
ora, o Senhor vai trazer de volta. E aí você vai falar assim, tá vendo? O inimigo tentou tirar ele da minha casa, acabar com o meu casamento, mas Deus nos honrou. E quantas pessoas vão estar passando por isso? Você vai ser um canal de bênção, um instrumento. Eu penso no canal como um cano. Imagine um local cheio de água e lá embaixo ressecado. E a água não chega até aquele local. E você é aquele cano. Deus coloca aquele cano ali e a água passa por você e vai até aqueles lugares áridos e secos. E o mais interessante de tudo é que essa água passa por dentro desse cano. Ou seja, você sendo cano, a água de Deus vai passar por dentro de você, vai jorrar por entre você para abençoar o próximo. Você vai ser inundado pelo rio de Deus, da água que vem do trono de Deus. Perseverar nas aflições também não significa ignorar tudo, fingir que nada está acontecendo. Você tem que ficar com foco no problema, nas aflições que você está passando, tratar o que tem que ser tratado e mantenha a sua fé inabalada em Deus. E você vai receber como promessa a coroa da vida, a salvação de Cristo Jesus. Qualquer aflição que você possa passar aqui na terra não se compara com a glória divina, a glória vindoura de Cristo que Ele tem separado para a gente lá no céu. Então fica firme. Toda vez que pensar em desistir, que achar que está difícil, lembre-se que Deus tem guardado para a gente lá no céu. São coisas maravilhosas, coisas excelentes. Então fique tranquilo e descanse no Senhor. Guarde essa mensagem no seu coração, não ande aflito. Você pode ser perseguido, mas não desanimado, frustrado, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Grave isso no teu coração, tá bom? Fica firme. Se gostou da mensagem, toda semana eu estou colocando vídeos aqui da Palavra de Deus nesse canal. Sinta-se à vontade para entrar no canal, se inscrever, fazer parte da família. Sinta-se à vontade também para deixar um testemunho nas mensagens do vídeo. Pessoas vão ler, vão ser edificadas. Que você possa ler também testemunho de outros e ser edificado também nesse canal. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.